Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo Escola Sabatina. Vamos estudar hoje a lição de número 47, com o título Caminhando pelas Veredas Antigas. Isso, então é um prazer também estar aqui podendo compartilhar desse estudo com vocês. E nós vamos ler então o verso áureo que diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descansos para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 6,16. Então nós sabemos que o profeta Jeremias, a ênfase dele era sempre advertir o povo dos caminhos errados que o povo estava andando. Então ele estava sempre aconselhando para que eles atentarem para o ensinamento dos profetas, que Os passaram antigos, de Moisés. Aí estava advertindo o povo sempre, porque naquela época o povo estava perdendo de vista, principalmente a questão do Santo Sábado e tudo que o povo tinha aprendido estava sendo perdido. E Jeremias então dava sempre ênfase para que eles atentarem aqueles caminhos antigos e andassem por eles. Porque no mundo, hoje, trazendo para o nosso tempo mesmo, o mundo moderno acha que a Bíblia é um livro antigo, que nós ultrapassado, arcaico, e que nós estamos querendo seguir coisas desse livro, Então, nós vemos que esse é o caminho, não tem outro, A palavra de Deus foi escrita há muito tempo atrás, mas ela é válida e vai até o fim da história terrestre. E essa advertência sempre vinha com uma promessa, Seriam abençoados se recebessem esses ensinos e andassem por eles. Então vamos dar início aqui à primeira pergunta. O que o povo de Deus deve ser? Texto de Efésios 5, 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então você vê, esse é o caráter que Deus, que Deus quer do seu povo. E Ele tanto nos perdoa como nos regenera, Através do seu poder é que nós vamos conseguir alcançar esse caráter aí que está falando, que Paulo descreve em Efésios. E aqui a nota também, completando o entendimento, diz assim: o Evangelho destina-se a todos e reunirá como membros de igreja homens e mulheres diferentes na educação, no caráter e na disposição. Entre esses haverá alguns que são naturalmente negligentes, que julgam ser a ordem, orgulho e que não é necessário ser tão exigentes. Deus não descerá às suas baixas normas. Ele lhes deu provações e instruções necessárias em sua palavra e requer que sejam transformados a um caráter perfeito e santo. O povo de Deus tem alta e santa vocação, são representantes de Cristo. Paulo dirige-se à igreja de Corinto como aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Diz Pedro, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas passagens foram planejadas para impressionar a mente com o sagrado e exaltado caráter da obra de Deus e com a elevada e santa posição que seu povo deve ocupar. Poderiam essas coisas ser ditas dos que não procuram ser refinados pela verdade?
Então, olha aqui, então o que o povo de Deus deve ser? Representantes de Cristo. Exatamente, né? Então, eles devem ser, aqui diz, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Não podemos servir a dois senhores, nós temos que ser exclusivamente, né? Uma representação do verdadeiro Deus. E voltando ao texto, né, da Bíblia, só reforçando, né, fala que a igreja ela tem que ser o quê? Sem mácula, nem ruga, Isso. né, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então é bem. Então bem aqui fala sério assim mesmo. que a fim de nós podermos proclamar a Deus, representar a Cristo, nós temos que preencher esses requisitos aí, né? Sim. Então, a segunda pergunta diz assim: como foi a construção do templo de Israel? Que representação tem esse templo? O que o construtor mestre está fazendo conosco agora? Vamos ler lá em Isaías 57, 14 e 15, diz assim: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porém, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, olha lá, o que o profeta Isaías vem nos falando, né? Esse verso para nós nos traz uma esperança, uma mensagem de esperança para todos que se arrependem, né? Jesus está pronto para aceitar esse coração contrito. Então aqui, como diz a pergunta, como foi a construção do templo de Israel? Né? Agora com a nota a gente vai conseguir compreender melhor. Sim, o Espírito de Profecia aqui no livro Jesus, meu modelo, né? Na Meditação Matinal 2009 e Jesus, meu modelo 355. O templo judaico foi construído de pedras cortadas e alisadas das montanhas, e cada pedra foi adaptada ao lugar que lhe era destinado no templo, cortada, polida e provada antes de ser levada a Jerusalém. E quando todas foram levadas ao local, o edifício foi formado sem som de machado ou martelo. Esse edifício representa o templo espiritual de Deus, composto de material reunido de toda nação e língua e povo, de todas as classes, altas e baixas, ricas e pobres, cultas e ignorantes. Essas não são substâncias mortas a serem adaptadas com martelo e cinzel. São pedras vivas tiradas da pedreira do mundo pela verdade. E o grande construtor mestre, o Senhor do templo, está agora cortando-as e polindo-as e ajustando-as a seus respectivos lugares no templo espiritual. Quando completos, esse templo será perfeito em todas as partes. A admiração dos anjos e dos homens, pois seu artífice e construtor é Deus. Verdadeiramente, os que devem formar esse glorioso edifício são chamados santos. Muito maravilhosa essa aqui a nota, gente né? sabe que quem trabalha em pedreira, né? Quem vê as pessoas que trabalham com pedra, a gente vê que eles cortam a pedra perfeitamente e vai encaixando, né? Eles vão encaixando as pedras até terminar aquela estrutura. E o templo judaico, ele foi assim. As pedras foram lapidadas, né? Foram tiradas lá da pedreira rústica e aí elas foram trabalhadas para que elas dessem uma estrutura perfeita ali ao templo de Jerusalém, que nós sabemos que foi uma estrutura maravilhosa, né? Nos conta a história. E é interessante aqui que fala que não tinha barulho, né? De martelo, né? E nem de machado, som, nem de machado ou de martelo. Na Porque era construção lá do trabalhado, templo. né?
Você na vê? mão, assim, era Interessante, talhada né? à mão com muito cuidado, né? Porque o martelo poderia quebrar. Então, cada trabalho feito ali na pedra era com muitas minúcias, né? E aí aqui a pergunta B, que representação tem esse templo, então? Representa o templo espiritual, né, de Deus. Isso, e aqui fala que representa, é Cada- composto de muitos materiais, muitos tipos de pedra, né? Muitas, aqui ela vem falando, toda nação, língua e povo de todas as classes, altas, baixas, ricas, pobres, cultas, ignorantes. Então não foi só um tipo de pedra que foi colocada ali no templo, foram várias pedras que foram lapidadas e foram encaixando até dar aquela formosura, né, para o templo. E Então nós somos uma, né? Dessas isso, nós pedras, somos né, uma das pedras que foi, que fala foi que tirada da Deus- pedreira brusca, Deus né? está trabalhando, né? Polindo, ajustando, trabalhando com cada um de nós, né? Isso aí é Como se fosse uma pedra. exatamente aqui, né? Diz que o grande construtor mestre, o Senhor do templo, está agora cortando e polindo. Então as provas, as provações que nós passamos, as lições que nós vamos desaprendendo e aprendendo novamente, Sim. tudo isso faz parte desse polimento que Deus está ali para ajustar cada um dos seus filhos, né? E no final das contas, né, no final de tudo, diz que ele vai ser um templo o quê? Perfeito. Né? Perfeito. É admirado por todos, né? Exatamente. Por todos os Então, homens. Porque quem foi o construtor? o próprio Por Deus, né? Então não pode ter defeito. E né? como você leu lá eu li lá, foi eu que li, né, em Isaías. Deus aceita. O que precisa para ser transformado esse caráter? Precisa se arrepender, né? Jesus aceita, o que ele pede é um coração contrito e arrependido dos seus erros. Então, quando nós somos tirados da pedreira, nós estamos como? Rústicos, cheios de defeitos de caráter, mas aí Deus vai nos... Precisa ser trabalhado. Vai né? ser trabalhado para... Preparado. Isso. E ele só quer isso. Se nós tivermos um coração contrito e nos arrependermos de nossos pecados, Deus então vai nos deixar polidos para fazer parte dessa estrutura maravilhosa aqui que está prometida. Muito bem, então vamos à terceira pergunta. O que o Senhor quer que seus servos preguem hoje em dia? Que tipo de paz, costumes e sermões precisamos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Então, aqui já está falando o verso, né? O que Deus nunca vai desprezar aquele que traga a ele um coração compungido, contrito, né? E o texto de Jeremias 6,16 nos diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. É o verso áureo, né? É o verso O verso áureo aí. repetindo aqui. Isso, e aqui a nota completa em Meditação Matinal 2009, Jesus Meu Modelo, página 356, diz assim: a mensagem de Cristo ao povo era: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E os apóstolos receberam a ordem de pregar por toda parte que os homens deviam arrepender-se. O Senhor quer que os seus servos preguem hoje em dia a antiga doutrina evangélica de tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos de sermões à moda antiga, costumes à moda antiga, pais e mães à moda antiga, em Israel, que tenham a ternura de Cristo. Então, olha lá, né? O que o Senhor quer, então, que os seus servos preguem? O arrependimento, Tristeza pelo pecado. E aí diz que tipo de paz, costumes e sermãos nós estamos precisando. Na moda antiga, né? A moda antiga, né? E a moda antiga é como está escrito lá em Jeremias, andar pelas veredas, né? Ler, perguntai por elas, isso, né? ler Como sobre que a palavra era. de Deus, pesquisar o que Deus
está pedindo de cada um de nós, né? E se nós, ao pesquisarmos as veredas antigas, como foi a vida dos nossos profetas, dos patriarcas, nós vamos saber então como é que Deus quer que nós andemos. E aqui ainda inclui a questão dos pais antigos, costumes antigos, você vê, é bem específico aqui assim, né? Tanto nas doutrinas antigas, como também como que os pais eram antigos, né? A gente às vezes hoje vê as histórias, fala, no meu tempo, né, há 100 anos não era assim, as coisas não eram assim, como mudou, né? Então a palavra de Deus nos lembra disso, né? Que essas mudanças não foram para o bem, né? Então a gente tem que voltar, né, atrás nos tempos antigos. Eu achei interessante, né, que Jeremias dele fala, perguntai pelas veredas antigas, como que era. Porque o povo novo não sabe, né? Não sabe, então tem que perguntar. E para isso aqui foi deixada a palavra de Deus, tudo que foi escrito é para nosso ensino, nos orienta, né? Nos orientando aí qual é o bom caminho que devemos andar. A pergunta de número 4, como somente o pecador sentirá a necessidade de um Redentor? O que devemos perguntar constantemente a nós mesmos? Isaías 66, verso 2. E aqui, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha só, então aqui está falando que é só isso que Deus pede, né? Para que possa ser feita em nós toda a obra de purificação, nós só temos que dar a Cristo isso, um coração contrito, arrependido, né? Para que nós andemos nos bons caminhos, né? Para que nós podemos ser preparados, né? Para participar das promessas eternas. Se andarmos pelos bons caminhos, nós vamos poder ser melhores, né? Nós vamos conseguir alcançar aquela perfeição que Deus requer de nós. E para isso aqui, né, no texto da Bíblia nos diz que devemos estar como, né? Com o espírito abatido, né? Fala aqui de um espírito abatido e que treme pela minha palavra. Você tem que sentir essa necessidade. Exatamente. Porque se você não sentir, você não vai procurar também, né? Então sentindo que a gente vai chegar, né? Esse é o sacrifício que Deus exige de nós, né? Deus não pede grandes coisas, Ele pede isso. Um coração arrependido, contrito e que teme a sua palavra, né? Teme diante do seu nome, né? Com reverência, respeito e obediência. E busca, né? Então, e vai buscar, né? Eu vou ler então aqui a notinha mais uma do livro Meditação Matinal 2009, Jesus, meu modelo 356. Deve-se labutar perseverante, fervorosa e sabiamente pelo pecador, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e manifeste arrependimento para com Deus e fé para com o Senhor Jesus Cristo. Quando o pecador está ciente de sua condição desamparada e sente necessidade de um Salvador, ele pode chegar-se com fé e esperança ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo aceitará a pessoa que vem ter com ele em verdadeiro arrependimento. Ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. O grito de combate está soando ao longo da linha. Avance todo soldado da cruz, não em autossuficiência, mas em mansidão e humildade de coração. A sua obra e a minha obra não cessarão nesta vida. Por um pouco de tempo poderemos descansar na sepultura, mas quando vier o chamado, continuaremos nossa obra no reino de Deus para o progresso da glória de Cristo. Essa santa obra deve ser iniciada na terra. Não devemos considerar nosso próprio prazer ou conveniência. Nossa pergunta deve ser: o que posso fazer para levar outros a Cristo? Como posso tornar conhecido aos outros o amor de Deus que excede a todo entendimento? Olha aí, né? A nota respondeu claramente aqui a primeira
Aqui diz, então quando um pecador ele tem consciência da completa dependência de Deus, das suas fraquezas, da sua inutilidade, Ele né? sente necessidade. E sente necessidade de ser transformado por Cristo, é só aí que... Então ele só vai sentir a necessidade de Cristo quando ele realmente tiver consciência da sua inutilidade, das suas fraquezas, da sua dependência de Deus, né? E o que nós devemos perguntar então? O que eu posso fazer? O que mais posso fazer, né? O que eu devo fazer para trazer outros a Cristo? Deve ser a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. A gente estava comentando aqui, né, Lia, que a gente precisa sentir a necessidade de um Salvador. Mas a segunda parte da pergunta já nos leva para uma outra questão. Da gente se preocupar não só com a nossa salvação, mas também com a salvação do nosso próximo. E eu achei importante aqui, no meio da notinha aqui, quando diz: não devemos considerar nosso próprio prazer ou conveniência. Então nós não devemos viver só para nós mesmos, para nossa própria conveniência. Eu estou bem, estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho, estou preocupando com a minha salvação. Só isso não basta, né? Então nós temos que nos preocupar com a salvação, então, do nosso próximo, como tornar conhecido aos outros também esse amor, essa salvação. Isso é muito importante, né? Levarmos uma grande em consideração. Responsabilidade que Isso. nós temos que carregar, né? Porque não adianta você ser membro da igreja há tantos e tantos anos e não fazer essa parte. Você pode estar obedecendo tudo certinho, cumprindo os mandamentos, tudo, mas se você não trabalhar para Cristo, não tem valor nenhum, não né? tem valor, né? E, na verdade, assim, quando nós tivermos com esse pensamento de trabalhar pelo outro, nós vamos parar de ver tantos erros dos outros, né? E vamos, às vezes, reconhecer a nossa fragilidade e sentir necessidade de trabalhar pelo nosso próximo, né? Sim, ajudá-lo a vencer o também, outro, você né? está se ajudando a si também. Você se anima na fé também, né? Uhum. Se você ficar parado, não trabalha, não fala com as pessoas, não faz esse contato de falar de salvação, né? Com as outras pessoas, você fica desanimado também, né? Enfraquece Então é a muito espiritualidade, importante, né? ao você trabalhar com os outros lá fora, você vai também crescer espiritualmente, vai se fortalecer mais também. Isso. Então vamos passar agora para a quinta e última pergunta. Como Satanás procura desviar as pessoas da verdade como ela é em Jesus? Provérbios 4, verso 26 e 27 nos diz assim: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declineis nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então aqui, como é que nós vamos poder então ficar firmes na verdade como é em Jesus? Desviando do mal, né? Mantendo o caminho reto, olhando para Cristo, que é nosso autor e salvador, e não desviar nem para um lado nem para o outro. Vamos à leitura então da notinha que tem aqui nos testemunhos, meditação, quinto testemunhos, né, para a igreja, esse aqui, Isso. 644, meditação matinal 2009, Jesus, meu modelo 365, que nos diz o seguinte: se Satanás não consegue prender as pessoas no gelo da indiferença, ele procurará impeli-las para o fogo do fanatismo. Quando o Espírito do Senhor se faz notar entre o seu povo, o inimigo aproveita a oportunidade para também atuar sobre várias mentes, levando-as a misturar seus próprios traços de caráter peculiares com a obra de Deus. Assim, sempre há o perigo de que eles permitam que suas ideias se misturem com a obra e se tomem resoluções imprudentes. Muitos se empenham numa obra por eles mesmos idealizada e que não é inspirada por Deus. Pois, se o inimigo puder levar indivíduos a extremos, ele fica bem satisfeito. Ele pode assim produzir maior dano do que se não houvesse um despertamento religioso. Sabemos que nunca houve um empenho espiritual no qual Satanás não tenha tentado fazer seu melhor para entremeter-se nestes últimos dias. Ele fará isso como nunca antes. Ele vê que seu tempo é curto
e quer trabalhar com todo o engano da injustiça para misturar erros e ideias equivocadas com a obra de Deus e levar homens a falsas conclusões. Então a nota aqui já respondeu. O que Satanás então faz? Muito bom. Ele tenta levar um extremo ou outro, né? Isso. Fala ou fanatismo ou indiferença, né? Isso, erros e ideias equivocadas, né? Então, e concebidas. para nos ficarmos livres de todas essas armadilhas que Satanás enreda, né, trama em volta de nós temos que andar firmes pelas veredas antigas. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantermos firmes, né, sempre olhando para o nosso autor e salvador da nossa fé. Se seguirmos sempre, né, realmente como está escrito, como ele não deixou, né, ele deixou ali o caminho certo, né, já aí. Então, se a gente não ir nem para um lado nem para o outro, né, então a gente sabe que onde que esse caminho vai dar, né? Então não teremos aqui, ela fala muito de pessoas criarem ideias, né? Criar ideias e ali misturar no meio, né, das outras. O erro com a verdade, né? Então, ideias equivocadas. Que essas lições possam realmente fazer uma diferença em nós, né? Os amigos que estão nos ouvindo, que nós possamos buscar, perguntar sobre as veredas antigas, andar por ela, porque só assim nós vamos ter a esperança de salvação e de paz. Que o Senhor nos ajude a nos manter firme e também a cada um dos que estão ouvindo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.